Tabernáculo de Moisés. Vamos lá. Gente, quando a gente fala de sacerdócio, a gente fala de rei sacerdote, Deus nos constituiu como sacerdotes. Nós precisamos dar uma viajada. Eu quero te convidar a dar uma viajada desde o Antigo Testamento até nos dias de hoje. Essa viagem vai longe. E existe uma ordem estabelecida por Deus lá no Êxodo, capítulo 25, verso 8, que fala assim: e farão para mim um santuário, ou algumas versões falam, farão para mim um tabernáculo, para que eu possa habitar no meio deles. A gente tem que lembrar que Jesus criou o Éden, você lembra disso? Adão e Eva. Gente, você não acredita que você veio do macaco, né? A oração já muda para libertação. Por mais que tenha uns irmãos que agem como. Mas você é filho de Adão. E Jesus criou o Éden, e lá no Éden, ele passeava no jardim. Lá no Éden, ele conversava com a sua criação. E você sabe que em determinado momento, o pecado entrou, e o ser humano, Adão e Eva, foram expulsos do Éden. Expulsos por amor. Porque se eles comem da árvore da vida na condição de pecado, eles estariam até hoje naquela condição. Mas eles saíram daquele lugar de relacionamento com Deus, como eles tinham antes. Na viração do dia, Jesus passeava e falava com os seus. Agora chega em Êxodo, que já existe um povo escolhido. O Senhor escolhe Israel como uma nação. E o desejo do coração do Senhor é: eu tenho um povo, e eu quero que esse povo seja referência para todas as outras nações da terra. Então ele começa a ensinar e instruir um povo como o seu próprio povo. E aí aparece esse texto, dito a Moisés, Jesus, o Senhor pedindo, eu misturo, gente, Jesus, Senhor, Deus, né? Você consegue me entender, né? O Senhor pede a Moisés para fazer um santuário. A questão é: por que Deus pediu para fazer um santuário? Por que Deus pediu para fazer um tabernáculo? Por que Deus pediu para fazer uma casa para ele? A resposta é muito simples e está no próprio texto: para que eu possa habitar no meio deles. Amigos, Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. Deus sempre quis ser um com os seus. Deus sempre te quis. Se ele quisesse robôs, ele teria criado robôs. Você concorda comigo? Sem opinião, simplesmente ele dá o play. Mas ele estendeu a sua família. Um dia a Trindade se reuniu, Pai, Filho, Espírito Santo, falou assim: ei, façamos para nós um homem segundo a nossa imagem. Peraí, a Trindade resolveu ampliar a sua família. E aí nasce o ser humano. Então é uma extensão do que é Deus. Não temos os mesmos atributos, mas nós somos parte da família de Deus. E uma família se relaciona, e essa é a vontade de Deus. Então, dentro desse tabernáculo, está comigo? Que o Senhor estabeleceu lá no deserto. O povo estava saindo do Egito, lembra? Estavam como prisioneiros no Egito, como escravos, e eles estão numa peregrinação, ficam 40 anos no deserto, e isso aqui acontece. Por que Deus leva o povo para o deserto? Porque eles já tinham vivido quase 400 anos como escravos. A mentalidade daquele povo já era escravo. E Deus fala: eu vou tirar vocês daqui, eu vou transformar vocês em reis e sacerdotes. Essa promessa é antiga. E ele precisou deixar essa galera tanto tempo para, aquela mente ser restaurada e renovada, fazer daquele bando de escravo um povo governante sobre a terra. E nesse meio ele pede a construção desse tabernáculo. Ali dentro, rapidamente, não cabe a gente entrar em detalhes nisso agora, mas ele pediu para fazer a Arca da Aliança, ele pediu para fazer o propiciatório. São coisas que você vai ouvir durante esses dias. A mesa dos pães, o candelabro, as cortinas do tabernáculo, o véu, famoso véu. Lembra do texto que o véu se rompeu de cima a baixo? É esse véu que foi concebido lá no Êxodo, que separava o lugar santíssimo, o santo dos santos, do lugar santo. Depois a gente vê isso. Mas Deus pediu para fazer tudo isso, não só a tenda,
mas todos os objetos, todos os móveis, todos os utensílios, Deus pediu oferta que veio de tudo quanto é lugar para fazer coisas específicas, com muito ouro, com muita nobreza. Por que Deus gosta disso? Cara, talvez essa não seja a pergunta. A pergunta é porque Deus é nobre. A resposta é porque Deus é nobre. E tudo isso representa a nobreza do céu. Então quando a gente olhar para o tabernáculo, e se você começar a ler Levítico, Deuteronômio, Êxodo, você vai ver muita ordenança de como tinha que ser. Era tudo muito minucioso. Era muito detalhe. Era um negocinho de ouro aqui, gramas de ouro aqui. Cada coisa tinha uma representação. A cortina, pensa gente, isso era no meio do deserto. E as cortinas eram de couro branco e elas tinham que permanecer branco. Pensa o trabalho. Fora, esse templo era dividido em 3 partes. O átrio, que era o pátio externo, que estava contornado por uma... Pode botar esse slide, por favor? Ele estava contornado por um muro feito de couro. Esse aí. Ele tinha 3 partes. Essa parte aqui era o átrio, era a parte de fora. Essa parte aqui se chama santo. Essa parte aqui se chama Santo dos Santos. Isso aqui tudo tinha que estar tinindo e Deus exigia que fosse assim. Na parte externa, aqui, eram entregues os sacrifícios. O povo fazia fila, milhões de pessoas vivendo no deserto, faziam filas incansáveis aqui, entregando para os sacerdotes as suas ofertas. Gente, tinha oferta específica para tudo. Tinha oferta específica para tal pecado, tinha um tal animal para tal redenção de tal pecado, tinham ritos, nossa, é infinito se você ler lá, é incansável. Volta a imagem. Então esse povo fazia fila para o lado de fora, e aqui dentro aconteciam os sacrifícios. Esses sacerdotes recebiam os animais do povo, e eles entravam aqui era um lugar de muito Aqui era um lugar de muito sacrifício, de muito sangue. Aqui todos os animais eram entregues e mortos, e queimados nesse altar. Aqui tinha fogo dia e noite. Esses sacrifícios aconteciam 3 vezes por dia, continuamente, todos os dias do ano. Você já pensou quantos animais foram sacrificados nesse período? Cara, os ambientalistas não iam sobreviver nesse tempo aqui, não. Os pais de pet já era aqui, cara. Aqui tinha derramamento de sangue. Mas quando ia para dentro do tabernáculo, a coisa mudava. Lá dentro tinha incenso, lá dentro tinha um outro aroma, lá dentro tinha um outro cheiro. Tinha uma mesa com pães servido ao Senhor. Tinha um incensário mudando aquele ambiente. Gente, só estou contando isso para você entender e contextualizar com o serviço que esses sacerdotes tinham naquele tempo. Expus rapidamente o tabernáculo, e eu quero te dizer que quem trabalhava ali exclusivamente eram os da tribo de Levi. Você lembra que o povo de Israel era separado em 12 tribos, e todo esse povo morava ao redor dessa tenda do encontro. Cada tribo tinha o seu lugar dito por Deus. E Deus morava, literalmente, no centro daquele povo. Então esse tabernáculo ficava no meio daquele acampamento todo. Somente os da tribo de Levi, são 12 tribos, foi separado por Deus para esses ofícios sacerdotais. Para trabalhar nesse lugar. Ninguém mais trabalhava. Se você não viesse de uma linhagem de Levi, você não poderia trabalhar lá como um sacerdote ou como um levita. Então era restrito, muito restrito, não só ao povo de Israel, mas dentro do povo de Israel há uma tribo específica. O que envolve isso? Culto ao Senhor eram sacrifícios de animais. Aí você pergunta, por que sacrifícios de animais? Você já parou para pensar? Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver holocausto em cima de holocausto, morte em cima de morte, derramamento de sangue em cima de derramamento de sangue. Tudo isso é para a expiação dos pecados do homem que caiu lá no Éden. O homem escolheu o pecado, a morte entrou nele. E a partir de então existia um preço de morte para perdão desses pecados. Então tudo isso aqui foi concebido pelo Senhor, foi exigido pelo Senhor aos seus. Os sacrifícios de animal, eles eram um ritual, entre aspas, profundamente simbólico.
Gente, o erro foi grande. O pecado entrou no homem lá no Éden, através do erro do homem. E a exigência do Senhor também sempre foi muito alta. E ele exigiu sangue. Um sangue inocente. Se o próprio homem entregasse a sua vida, não ia valer nada. Então o Senhor estabeleceu algumas ofertas em sacrifício em favor do povo, em perdão desses pecados do povo. Então normalmente tinha que ser um animal sem defeito, um animal puro, o primogênito, a melhor oferta você tinha que levar em expiação ao Senhor. Gente, ao contrário de outras divindades dessa época, Deus não estava, o Deus irado, né? Ele não estava se apaziguando por essas ofertas. Na verdade, ele ofereceu um caminho ao seu povo para de alguma maneira acessá-lo. Ele não deveria mais estar ali, se você pensar numa lógica, porque o pecado entrou dentro do ser humano e pecado e santidade não combinam, Deus é santo. Então ele coloca umas exigências de liturgia e mora dentro do seu povo, no seu povo, entre o seu povo, lá no lugar santo dos santos. E todas essas exigências, então, é de alguma maneira uma possibilidade daquele povo escolhido se aproximar de Deus e ouvi-lo. Mas nós sabemos que qualquer sangue de animal, qualquer sangue de ser humano, está contaminado pelo pecado. Então nós não temos um fim, digamos assim, com essas ofertas. O preço não é pago, a dívida não é paga. Então tinham que se oferecer sacrifícios constantemente. Você pecou, você corria e oferecia um sacrifício e derramava vida. Então você voltava à vida, pecou de novo, você corria lá e oferecia ao sacerdote de novo. Uma oferta de reconciliação. Você celebra alguma coisa, você corria lá, tinha um outro animal para você oferecer em oferta ao Senhor. E aí, assim era a vida desses caras. Já pensou que loucura? Pensou isso hoje? Pensou quanto sangue tinha derramado ali? Gente, a rebelião e o pecado exigia morte. Então, para um israelita ter perdão, alguma coisa tinha que morrer. Anota aí para ficar tarefa de casa, Levítico 22, 17. Você vai ver tudo isso que eu estou te contando. Que ali fala de cada animal específico para cada oferta, tudo certinho. Onde eu quero chegar? O trabalho de um sacerdote aqui, nesse tempo, era exaustivamente oferecer sacrifícios ao Senhor. 3 vezes por dia, todo ano. E uma vez por ano existia a oferta de expiação por todo o povo. O que era isso? Os sacerdotes, eles trabalhavam aqui no átrio e eles trabalhavam aqui. Eles trabalhavam aqui no átrio, aqui no lugar externo, e eles trabalhavam na primeira sala dentro desse templo. Mas existia o lugar santo dos santos, que é a próxima sala, onde só um, chamado sumo sacerdote, poderia entrar uma vez por ano. Antes de entrar naquele lugar, ele tinha que oferecer sacrifícios por ele, para ele se purificar. Para depois, então, ele entrar e levar um sangue de um animal específico. Gente, são muitos detalhes, não sei te dizer nem qual é agora, mas era um animal específico, no tipo de sacrifício. E oferecer em expiação, em perdão por todo o povo de Israel. Isso acontecia uma vez por ano. Lá dentro, tinha a Arca da Aliança. Bota esse slide para mim, por favor. Essa era a Arca da Aliança. Ela estava lá dentro daquele lugar santo dos santos, da terceira sala. E isso aqui representa a presença de Deus no meio do seu povo. Ele pediu para fazer com detalhes minuciosos essa tampa que se chama propiciatório. Eu acho essa informação muito importante. Aqui era derramado, aspergido, sangue da oferta que Deus exigia por perdão de todo o povo. Então ele entrava lá dentro daquele lugar. Gente, ele era amarrado. Esse sacerdote que entrava lá tinha vestimentas diferentes. Ele era amarrado, sinos eram amarrados nele. E se ele entrasse com algum tipo de pecado oculto, ele era fulminado.
A Bíblia não fala se isso aconteceu, mas ela fala dessas características. Uma corda era amarrada nele e ele entrava. Se alguém lá de fora escutasse que parou de bater, podia puxar que ele estava morto. Era um lugar muito santo, era um lugar muito alto, era um lugar muito restrito. E a presença de Deus estava ali. Tanto que a gente vê em Êxodo 25, 17, características disso. Faça uma tampa de ouro puro, com 1 metro e 10 centímetros de comprimento por 70 centímetros de largura. Para quem gosta de exatas, tem detalhes. Com 2 querubins de ouro, batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca, e dentro da arca, então, as tábuas da aliança, que são os mandamentos que mais tarde Moisés ia receber, que darei a você. Verso 22. Ali sobre a tampa, que é o propiciatório, no meio dos querubins, dos 2 querubins, que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Eu não sei se você está cansado de me ouvir falar alguns detalhes. Tem milhões deles, se você for ler o texto. Tudo isso era para ouvir a voz de Deus. Tudo isso era para achar um lugar de reconciliação. Tudo isso era, nossa, eu fui perdoado. Para amanhã se repetir tudo de novo. Isso se passaram centenas de anos. Pensou no trabalho de um sacerdote para ouvir a Deus? Levítico 16, 34 fala assim: esse é um decreto perpétuo para vocês. A propiciação, está falando do propiciatório e aspergir o sangue naquele lugar, será feito uma vez por ano, por todos os pecados dos israelitas. E tudo foi feito conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Amigos, isso é um pouquinho da história do sacerdócio. Vamos traduzir isso para esses dias? Eu quero ser muito prático com isso. Nós vemos esses lugares desse tabernáculo como níveis que a gente galga no Senhor. Então nós temos a primeira parte, que é o pátio, que é o átrio. Esse lugar, os sacerdotes estavam envolvidos nos trabalhos pesados, nos sacrifícios, morte, derramamento de sangue. Existia o altar lá e o animal era todo queimado, a gordura era do Senhor, tinha vários detalhes, mas os sacrifícios eram oferecidos ali. Uma grande quantidade de sangue, de gordura, de carne, era um lugar sujo. Gente, mas era um ofício sacerdotal. Mas era exclusivo àqueles que vieram da tribo de Levi. Era um lugar nobre. Para você ter noção, os levitas, esses que vieram da tribo de Levi, eles não ganhavam terras. Quem ganhava terra eram as outras 11 tribos. E os levitas viviam exclusivamente para o trabalho do Senhor. Você começa a entender um pouquinho o que é ser um sacerdote? Começa a fazer um pouco de sentido tudo isso. Eles não tinham herança na terra, eles tinham uma herança no Senhor. Então vamos lá. Era o primeiro lugar, o lugar de entrada. Se eu traduzir isso hoje, é mais ou menos assim: frequentar uma igreja. É bom. Estamos salvos. Está tudo certo. Blendex vai fechar na bunda, mas está tudo certo. Mas todo aquele que é sacerdote quer um pouquinho mais. Então nós temos o lugar santo. Parte interna do templo. Outro aroma, outro cheiro, incensário. Se envolve com o trabalho, se envolve com a liturgia. Coisas mais íntimas, coisas mais delicadas aqui nesse ofício. Aqui eu posso traduzir para a gente estar participando da igreja, estar envolvido em cultos, servindo os irmãos, até se tornar um líder de GC, se tornar um líder de ministério, entrar para o Poemias, entrar para o voluntário, servir as pessoas, domingo a domingo, estar na igreja, frequentando o culto, cuidando da galera, dando sua vida, cuidando de pessoas, se envolvendo no trabalho. Tem um monte de gente que queima por isso, e isso é muito bom, mas esse é mais um nível. Sabe o cara que respira igreja? Conhece alguém assim?
Está na hora de você se tornar assim então, gente. Pelo amor de Deus, vamos lá. Respira igreja, tudo que o cara fala é de igreja. O Elton é assim, né? Tudo que o cara fala é igreja, tudo que ele quer é igreja, ele quer morar na igreja. Se tivesse suíte aqui atrás, tinha uma galera que morava aqui. O André também é assim, tem uma galera que é assim. Não é? Então vamos construir um prédio, vamos morar tudo. Não, brincadeira. Esse é um lugar santo. Agora, nesse final de semana, a gente está falando do lugar santo dos santos. A gente está falando daquele lugar totalmente restrito. Daquele lugar que não eram todos que podiam entrar. Daquele lugar que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava e falava com Deus. O texto é claro em dizer que em cima do propiciatório, através daquele sangue derramado, o Senhor dava instruções para todo o povo. Então a gente chega no terceiro nível. Sabe quem são esses? São esses que, além de estar no átrio, além de estar no lugar santo, eles estão no lugar mais alto, em Deus. São esses que, além de servir a igreja local, são esses que, além de se envolver em ministério, além de cuidar de pessoas, amar pessoas, eles amam mais a Deus. Gente, você já viu gente que ama mais a obra do que a Deus? Eles estão no lugar santo. Agora, existe um lugar santo dos santos para essas pessoas chegarem. Eu espero que a gente esteja nesse lugar. Que ama a Deus sobre qualquer serviço. Que ama a Deus sobre qualquer ofício. Que ama a Deus, cara, não só no público, mas no lugar secreto. Aqueles que ouvem o Senhor naquele lugar de intimidade. Gente, Jesus nos fez sacerdotes e nós temos o direito de entrar nesse lugar. Mais para frente você vai ver que esse cenário todo que eu desenhei aqui mudou bastante. Mas nós temos esse caminho, nós temos essa certeza, nós temos a permissão, o passe de entrar nesse lugar. Então quando eu estou falando desse lugar de intimidade, eu estou falando do lugar santo dos santos, esses que têm fome pelo Senhor. Eu acho que nesse final de semana só tem faminto por Jesus aqui. Você faz um voto com Deus esse final de semana que você vai, além de trabalhar para Deus, você vai se tornar um com Deus. Jesus não quer operário, Ele quer filho que frequente a casa dele. É isso que eu estou falando. Existe uma grande diferença em você frequentar e servir a igreja, em você ser um com Deus. Sacerdote está falando de ser um com Deus. Está falando de habitar nesse lugar e de vez em quando sair dali, fazer alguma coisa e correr de volta para esse lugar. A gente traduz isso como um lugar secreto. Trabalhar para Deus é muito bom, é um nível bom, mas ser um com Deus é diferente. A pergunta é: como acessar esse ambiente? Como a gente vai para esse lugar? Ele não é restrito ao sumo sacerdote uma vez por ano. Gente, eu estou falando da antiga aliança. Mas Deus, através de Cristo, estabeleceu uma nova aliança que nos dá esse direito. A antiga aliança está baseada em sangue de animais. Presta atenção, Êxodo 25, 31. Diz assim: faça também um véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Olha os detalhes, gente. Eles estavam no meio do deserto. Como é que providenciava isso aqui? Faça-o com querubins. Obra de artista. Tem artista aqui? Eu sei que tem. Toda vez que Jesus vai fazer algo novo, ele chama artista. Presta atenção. Verso 32. Pendure esse véu em 4 colunas de madeira de acácia. Não podia ser qualquer coisa, tinha que ser madeira de acácia. Revestida de ouro. Revestir as 4 colunas de ouro. Os seus colchonetes, os seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendure o véu debaixo dos colchetes e leve para lá a arca do testemunho, essa arca que a gente projetou aqui, para dentro do véu. O véu fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Essa é a antiga aliança. Graças a Jesus, a gente está vivendo uma nova aliança. E eu preciso explicar a antiga para você entender a nova. Que a nova não é mais por sangue de animais aspergido no propiciatório. A nova aliança é através do sangue de Jesus. É por isso que a gente fala tanto do sangue de Jesus. Mateus 27, 50 fala assim: depois de ter bradado novamente em alta voz, isso aqui é Jesus sendo crucificado, Jesus entregou o seu espírito.
naquele momento, o véu do santuário, exatamente esse véu, rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Gente, a presença do Senhor, que era extremamente restrita, retida a um sumo sacerdote uma vez por ano, hoje ela é liberada pelo sangue de Jesus. O que estava dentro daquela salinha lá no deserto, não está mais dentro da salinha no deserto. Não está mais no templo de Salomão, que foi a reconstituição disso. Amanhã a gente vai entender um pouquinho dessa história e chegar lá. Mas não está mais lá, não adianta lá você bater cabeça no Muro das Lamentações, meu amigo. A presença saiu de lá faz muitos anos, 2000 anos para ser mais exato. O que era muito restrito a poucas pessoas, ela está livre. E sabe quem pode acessar a presença de Deus? Sacerdotes. Por isso que Ele nos concedeu reis e sacerdotes. Nós temos esse acesso, presta atenção. Eu preciso ler esse texto com você, Hebreus 9. Se você quiser abrir na sua Bíblia aí, me acompanha aí, por favor. Hebreus capítulo 9. Tudo isso vai fazer muito sentido. Você também está fritando sua cabeça? É só o começo. Hebreus 9, a partir do 1 fala assim: ora, a primeira aliança, é tudo isso que nós desenhamos aqui. A primeira aliança tinha regras para a adoração e também um santuário terreno, esse construído por Moisés. Foi levantado um tabernáculo. Na parte da frente, chamada lugar santo, estava o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu, havia a parte chamada lugar santíssimo, verso 4, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Verso 6. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Verso 9. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Gente, tinha que se repetir porque não tinha poder de restaurar a mente. Tinha que se repetir porque sangue de animal oferecido não podiam dar ao adorador a consciência perfeitamente limpa. Verso 10. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Verso 11. Nova ordem, nova aliança, agora pelo sangue de Jesus. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a essa criação. Aqui a Bíblia está falando que ele entrou no corpo humano, ele entrou no próprio corpo que ele criou, não criado por homens. Verso 12. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Gente, eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre o que estão cerimonialmente impuros os santifica, que era como funcionava lá, de forma que se tornam exteriormente puros. Verso 14. Quanto mais o sangue de Cristo,
que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada, perfeita, sem mancha a Deus, purificará a nossa consciência. Aqui tem uma grande diferença, gente. Purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Verso 15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Até aqui. Você conseguiu entender que esses ritos aqui só tornavam as pessoas exteriormente puras? E que o rito que é eterno, Jesus, como o Cordeiro perfeito de Deus, sendo entregue, tem o poder de mudar a nossa mente? Você queria estar vivendo em qual tempo? Vamos lá. Dito isso, reis e sacerdotes, então, dentro de uma nova aliança. Eu não quero vestir você com aquelas roupas de sacerdotes que você vê nas novelas e nos filmes. Não é essa a ideia. Mas dentro de você tem que existir um sacerdote, entendendo isso aqui que a gente está conversando. Apocalipse 1:5, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos. Amém. Gente, a palavra reino vem da palavra grega basileus, que significa líder do povo, príncipe, comandante, senhor da terra, rei. Gente, aqui não está falando numa perspectiva política. Entenda, esse reino está falando do reino do céu sobre a terra. Então nós somos como príncipes, como comandantes, como senhores da terra, segundo o que já é no céu. Não é segundo o que a política estabeleceu aqui como o homem compôs. Aqui existe democracia, no céu existe teocracia, é a vontade de Deus. Então é um governo segundo o céu. É um líder do povo, um príncipe do povo, segundo a ordem de Cristo. Isso é ser rei. E ser sacerdote significa alguém que oferece sacrifícios e, em geral, está ocupado com os ritos sagrados. Significa purificados pelo sangue de Cristo e conduzidos à comunhão plena com Deus. Significa aqueles que dedicam suas vidas somente a Cristo. Então, peraí. Deus nos fez as duas coisas, reis e sacerdotes. Reis para reinar com a mente de sacerdote. Você consegue entender? Estabeleceu o governo do céu aqui na terra como um sacerdote que tem a sua vida exclusiva a Deus. Reis que devem segurar um cetro para governar, mas que também deve ter aquela mitra, aquilo que os sacerdotes usavam na cabeça, se chamava mitra, para consultar o Senhor. Então eles governam segundo o que ouvem. Meus amigos, nós precisamos ouvir o Senhor para conseguir governar como Ele quer. O sacerdote se dobra e ouve o Senhor, então ele se levanta como um rei e executa o que o Senhor quer. Não é o que o povo quer, é o que o Senhor quer. Essa é a grande diferença. Gente, nós santos, nós santificados pelo Senhor, filhos de Deus, temos esses dois títulos. E nós já somos reis sobre a terra e sacerdotes sobre a terra, ouvindo os céus. Eu quero te lembrar de uma ascendência. Se você crê, o que a Bíblia diz? Se nós crermos no Senhor, nós somos adotados como filhos. Confere? Filhos de quem? De um rei. Quem é esse rei? Jesus. Cara, crer no sacrifício de Jesus, ser adotado como filho, te faz pertencente a uma família real. Uma família real tem herança. E normalmente dentro de uma monarquia, dentro de reis, o império continua pelos filhos. Não é isso? Gente, é isso que Jesus fez comigo, com você. Reis e sacerdotes. Eu quero te lembrar que você foi adotado por Jesus e você tem uma herança através de Jesus. Você é filho de Deus de fato. Por que a gente não acredita que nós somos filhos de Deus de fato? Herdeiros de Deus. Descendentes de Deus. Cara, isso precisa mudar a nossa realidade.
Se você encarar a sua vida como filho de Deus, o que vai mudar na sua vida? Tudo! Por que você vai começar uma construção do zero se você tem um império a ser herdado? Se chama reino de Deus. Gente, amar a Cristo nos coloca nessa genealogia. Reis têm herança. Os santos têm um palácio. Se chama morada eterna. Você tem um lugar para onde você está indo, meu amigo. Você não é pertencente daqui. A palavra ET é extraterrestre. Você é um ET. Cidadão da Jerusalém Celestial, cara. Você não faz parte disso aqui. Você tem herança. Você é filho de Deus. E todos fomos divinamente escolhidos. Os sacerdotes eram divinamente escolhidos. Deus escolhia. Todos nós fomos concebidos reis sacerdotes. Deus nos escolheu para ser esses reis sacerdotes nesses dias. Somente acredite nisso, meu amigo. Todos somos ordenados a esse cargo antes da fundação do mundo. E na boa, eu não quero te deixar orgulhoso com isso. Justo pelo contrário. Não existe não existe clero e não existe leigo. É uma coisa só, porque todos foram feitos sacerdotes. Se você olhar para mim como pastor e falar, uau, ele foi feito sacerdote, você está errado. Porque eu fui feito como você foi feito e todos nós somos sacerdotes para Deus. Então, eu tenho uma função, uma vocação, através do sacerdócio que Deus estabeleceu sobre minha vida. Você tem outra, qual é? Vamos lá, gente. E a gente vai servir aos santos, servir ao mundo, servir ao próprio Deus com essa vocação que Ele estabeleceu no seu sacerdócio. Cada um tem uma função dentro desse trabalho, dentro desse reino. Agora você tem que descobrir a sua. Talvez essa resposta você não encontre nessa conferência. Eu só estou te provocando para entrar no lugar santo dos santos e descobrir. Gente, ninguém, exceto os sacerdotes, podiam entrar nesses lugares. Mas aquele véu foi rompido e todos nós temos acesso. Você não precisa mais de ritual para ouvir o Senhor, cara. Você não precisa sacrificar o seu pet para ouvir o Senhor. Se você simplesmente se concentrar na presença de Jesus, você acessa o lugar santo dos santos. Jesus mora dentro de você, e esse é o grande segredo da minha última pregação, e eu estou entregando ele agora. Ele simplesmente não mora mais numa tenda feita por homens. Ele tabernaculou dentro de você. Então pare de procurar no externo e procura dentro de você. Feche seu olho e ore ao Senhor que habita dentro de você. Meu Deus do céu! Hebreus 10, 19, eu termino com isso. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu. Quem abriu por meio do véu? Jesus. Isto é, pela sua carne. Verso 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus, aproximemo-nos com um coração sincero. Não é aproxime-se perfeito, aproxime-se com um coração sincero, em plena certeza de fé. Por isso que a gente orou pedindo fé. Tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. O sangue de Jesus purifica a nossa mente. Ele limpa a nossa mente. Então nós temos ousadia e confiança para entrar num lugar chamado secreto e falar com o Senhor. Nós desfrutamos do acesso ao trono de Deus. E isso é uma função sacerdotal. Aleluia. Está feliz? Continuamos ou deixamos para amanhã? Estou brincando, agora vai acabar. Dá para continuar, gente? Podemos ir embora. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Deus, são muitas informações, são muitas coisas que talvez muitos de nós nunca ouvimos. Mas eu peço para que o Teu Espírito descodifique dentro de cada um. Isso aqui só faz sentido se tiver aplicação prática, Deus. E nós queremos que todos que estão aqui, Jesus, entendam a prática disso, do que é ser um sacerdote hoje. Olha, o sacrifício hoje ele é vivo. É o sacrifício
de nós nos colocarmos nesse lugar. Isso é tão simples comparado com tudo que esses sacerdotes tinham que fazer, Deus. Ah, Jesus, faz-nos entender que hoje a sua presença ela é acessível. Que não é por causa do pecadinho, pecadão ou pecado que ainda cometemos que não temos acesso, não. O Senhor morreu por todos eles, o Senhor pagou o preço por todos eles. Então o acesso é livre. Deus, em nome de Jesus, que essa consciência caia sobre a nossa casa nessa noite. Pai, que ninguém se sinta acusado aqui porque o Senhor é o advogado e defende. Que alguém que possa estar se sentindo nesse momento, Pai, pesado por isso. Deus, em nome de Jesus, retira esse peso. Porque o Senhor que levou os fardos, o Senhor que levou o peso na cruz e nos fez livres. E hoje somos livres do Senhor. Então, em nome de Jesus, que a consciência da presença caia sobre nós. Pai, nós não precisamos sentir um arrepio. Nós não precisamos sentir na nossa carne, porque nós sabemos pela fé que o Senhor habita dentro de nós. Nós não precisamos escutar, nós não precisamos ouvir, nós sabemos pela fé. A fé é a certeza, nós temos certeza que o Senhor habita em nós. Que o Senhor nos escolheu para fazer morada. E não mais uma tenda, mas nós, como edifício, Jesus, nós como casa, nós como morada do Senhor. Então o Senhor está em nós. E se o Senhor estiver com nós, não tem para ninguém. Que essa consciência, Pai, caia sobre cada um nessa noite. Que cada um saia daqui cheio do Senhor. Não porque tem uma conduta moral legalzinho, que é certinho, mas que tenha certeza que o Senhor amou e o Senhor tabernaculou. O Senhor entrou porque quis. Em nome de Jesus, Pai, que essa consciência seja construída nesses dias. Nós queremos ver pessoas habitando no lugar secreto através do sacerdócio, Pai. Nós queremos ver sacerdotes que ouvem o Senhor, consultam o Senhor e vão executar o que o Senhor tem como reis dessa terra. Estamos cansados de ver aqueles que pregam o reino, mas não são sacerdotes. Só querem as vantagens de ser um rei dessa terra, Deus. Não, a vantagem é sua, Jesus. Nós queremos ser sacerdotes e ouvir o que o Senhor tem para reinar como o Senhor quer que a gente reine. Em nome de Jesus, Pai. Derrama essa ousadia sobre cada um que está aqui. Em nome de Jesus. Que não olhamos para o Evangelho como uma coisa medíocre, mas como uma coisa mais nobre que existe em todos os lugares.